Gente, boa noite a todos. Da última vez eu estive aqui falando sobre a lei do amor, justiça e caridade, né? As leis morais. E eu vou dar sequência nelas, né, nas outras leis, tão importantes quanto, né, uma vez que todas elas atuam em conjunto. É que algumas merecem um pouco mais de atenção, outras vão meio que no automático, porque não tem outro jeito, né? As regras estão aí, faze isso e viverás, né? A gente pode passar para a gente, faze isso e aprenderás, crescerás, evoluirás, por aí vai. Todas essas leis morais, elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas estão entre as questões 614 até as 919. Ou seja, bastante pergunta, bastante resposta, né? É até interessante dar uma olhadinha nelas com mais calma, porque aqui a gente vai dar uma pincelada nelas, para ver se a gente consegue, né, dar tempo de olhar tudo que faltou. A gente começa com a lei de adoração. É a primeira das leis morais, e ela é definida como a elevação do pensamento a Deus. E esse amor a Deus se manifesta com o próximo, né, em atitudes, em boas ações. Independe de formas exteriores. A adoração, o coração é o altar verdadeiro. E a intenção é o que realmente importa. A consciência de Deus é inata a todos nós. Não é fruto de ensinamento. A gente sempre soube que existe uma força maior. Eu vou colocar como uma força maior para não pesar nisso. E essa força maior a gente conversa com eles através da prece, principalmente. É um instrumento útil para louvar, para adorar, para pedir, coisa que a gente faz bastante, e para agradecer, coisa que a gente deveria fazer mais. A prece acalma, fortalece e atrai a inspiração dos bons espíritos. A prece transforma. Adorar a Deus é interessante, é necessário, e ele pode acontecer tanto individualmente, que é importante, como coletivamente, como nós aqui agora. Coletivamente a gente tem mais força. Sabe, unidos venceremos, unidos podemos. É assim. Porque a coerência de adorar a Deus é, acima de tudo, respeitar a sua criação, praticando o bem, o perdão e a caridade. Não precisa nem falar que Deus valoriza a sinceridade do que a adoração vazia, porque é até redundante, né? Se Deus tudo sabe, com certeza Ele enxerga o coração de cada um no momento em que está fazendo cada coisa. A lei do trabalho que vem na sequência, ela é essencial para a evolução intelectual e moral do ser humano. O trabalho não é castigo, é necessidade, é instrumento para o aperfeiçoamento, para melhorar o mundo e as faculdades individuais. A finalidade é evolutiva. E toda ocupação é útil, né? A lei que abrange qualquer atividade que contribua para o bem-estar comum, seja intelectual, artístico e braçal, né? Aquele do manual mesmo. A lei do trabalho também diz que a necessidade de trabalho não justifica a exaustão. Ou seja, é necessário repouso para conservar as forças físicas e intelectuais. Acho que todo mundo já conhece alguém ou já passou por um momento onde trabalhava mais do que vivia, independente da necessidade. Acontece isso eventualmente? Acontece. Mas não é para ser o tempo todo, né? A gente não vive só para trabalhar. Outras coisas requerem a nossa atenção. Família, por exemplo, né? Eu brinco, a minha mulher brinca comigo, né, que eu passo mais tempo
fora de casa do que dentro. E é verdade, porque a maioria de nós que trabalha acaba acontecendo isso. Mas e quando está em casa? Como é que é a atenção que é dada? Qual é o empenho que a gente tem nesse momento? E se o trabalho é uma força de evolução, Emmanuel já disse que a ociosidade, a preguiça, é um contrassenso, né, que reverte em estagnação espiritual, em sofrimento. Ociosidade forçada, né, a falta de oportunidades já é um problema social. Precisa da atenção daqueles que realmente podem fazer alguma coisa a respeito disso, né? Tirando os nossos amigos empresários, donos que esses têm essa função e essa necessidade de prestar atenção nisso. A lei da reprodução, que vem na sequência, é simplesmente a manutenção da vida corporal. Reprodução é mais do que apenas um ato biológico. A reprodução é criar portais de entrada de lá para cá. Sem isso, não tem como a gente dar sequência no processo. Ah, mas, né, e a população vai ficar num nível que não cabe mais na Terra? Como a gente ouve um monte de gente falando coisas sem muito foco, né, sem muito fundo moral. Deus regula o equilíbrio proporcional, populacional na Terra. O número de seres que aqui existem não excedem as condições da Terra, assim como o número que está lá fora, esperando para vir para cá, é muito maior do que está aqui embaixo. Né? A lei da reprodução, o homem, ele participa de um processo de, digamos assim, cocriação junto com Deus. Né? Porque oferece a oportunidade da reencarnação. Né? É um ato de amor, um ato de responsabilidade na educação e na condução dos novos espíritos que vêm sob a nossa responsabilidade. Dentro da reprodução, o espiritismo, ele valoriza o casamento e a monogamia, né, como formas mais evoluídas de relação, envolvendo afeto e estabilidade social. A poligamia é vista como uma predominância da sensualidade sobre a alma. E vamos, assim, cá entre nós, né? A gente ser casado ou ter um relacionamento com uma pessoa já é complicado. Às vezes, muito complicado. Imagina como seria... Olha, teve gente que já sentiram o golpe, né? Não. Você já pensou como é que seria com várias pessoas? Se a gente malemar dá conta da nossa vida e da vida da pessoa que está com a gente, imagina com um monte. Então, né, primeiras coisas, vamos focar no que é necessário. A lei da reprodução também aborda temas como casamento, família, celibato, a oposição à reprodução, como o aborto e o uso da sexualidade apenas e tão somente para o prazer. E ela relaciona isso com o progresso social e espiritual da humanidade. Ela volta, né? O texto volta a falar que não é apenas um processo fisiológico, biológico. Envolve muito mais do que isso. Ter um filho, ter alguém sob a sua responsabilidade, vai muito além do fato de ser chamado de pai e mãe. A coisa vai muito longe. O homem pode regular a reprodução conforme as necessidades, mas não dá para impedir a marcha natural da natureza por egoísmo ou sensualidade. Não dá para a gente falar assim para uma pessoa que de repente sobrevive com uma quantidade mínima de dinheiro, fala, olha, tem um filho por ano.
Ter um filho envolve muita coisa, inclusive uma questão financeira. Então é preciso responsabilidade, como fala antes. Mas também não dá para simplesmente fazer como esse pessoal doido de cabelo pintado, que meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Não é dessa maneira. É a opinião minha. Você não quer chegar ao ponto de ser um pai e uma mãe? Beleza. Cuide-se antes. E não simplesmente atentar com uma vida em formação, porque você não quer assumir a responsabilidade do ato que você cometeu. É complicado, né? A lei da conservação, que é a próxima, é uma lei natural que impulsiona o ser humano a preservar a sua vida física. Ou seja, o instinto de conservação está presente em todos os seres. Ninguém quer morrer antes da hora. Quer. Alguns querem. Alguns esquecem, né, que Deus te deu essa condição como parte do seu crescimento, como parte do seu contrato, como parte daquela conversa que você teve, do tanto que você implorou. Você não, eu, vai, de mim. Do tanto que eu implorei lá para ter uma nova oportunidade. Algumas pessoas deixam de prestar atenção nisso, porque começam a ver as dificuldades que acontecem na vida como empecilho, como obstáculo. Não são. São lições, são oportunidades. A pessoa passa a ficar muito mais focado no que é supérfluo do que no que é necessário. E essa lei de conservação, ela ensina a distinguir o que é essencial, sabe, saúde, nutrição, do que é desnecessário, abuso, vícios, né? Ter um equilíbrio entre saúde e responsabilidade. A gente fala em abuso e vício, né? Eu tenho enfisema. Então eu tenho só um pulmão do lado direito, o outro é do lado esquerdo. Mas se juntar os dois, dá um só. Ah, mas eu fumei uma boa parte da minha vida. E eu tinha consciência que isso fazia mal. Eu entro nessa parte aqui, ó, do abuso, do vício. E, obviamente, tem a consequência. Posso reclamar dele hoje? Não. É lógico que de vez em quando eu vou fazer um esforço a mais ali, me falta fôlego, né? Pendura a gravata vermelha. Poxa, eu não devia ter fumado, mas já foi. A responsabilidade é do que fez e é do que veio na sequência. A lei de conservação, ela orienta o uso inteligente do corpo físico como ferramenta de trabalho, progresso e aprendizado. Tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa. Existe a coisa da privação, né? Do mesmo jeito que tem o abuso, tem a coisa da privação. A moderação, né? A abstenção de gozos inúteis. Isso é legal, porque ajuda a gente a ter um desprendimento material. Essa coisa de focar no que é necessário e não no supérfluo, ensina a gente a se desprender do material. Mas aquelas automortificações, né, aqueles jejum maluco, aquelas coisas que destroem a saúde, isso não faz parte da lei de conservação, tá? A gente poderia dizer que faz parte, assim, da lei do abuso. A lei seguinte é a lei da destruição. E quando a gente ouve falar em destruição, a primeira coisa que a gente pensa é a coisa negativa. Mas a lei da destruição, ela fala da transformação, da renovação que é necessária. Ela rege a destruição do corpo físico para permitir que outros espíritos reencarnem, aprendam e se regenerem. Né? Ela não trata, quando a gente fala em lei da destruição, a gente não está falando de calamidades como guerras e pestes e outras coisas desse tipo, que são permitidas por Deus, sim, não como castigo, mas é uma maneira de acelerar a evolução coletiva. Se a gente observar
Como foi o mundo após a Segunda Guerra Mundial, o que foi destruído e o que foi reconstruído, a gente tem uma pálida ideia daquilo que Deus tem planejado para a gente. O papel do homem dentro dessa lei é usar a sua inteligência, suas habilidades para construir, não para destruir. Em resumo, a destruição é o processo de desmanchar aquilo que é antigo, o que é obsoleto, né? Para que o novo possa surgir. Quem fez ginásio vai lembrar de Lavoisier. Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é a ideia da lei da destruição. Transformação. A lei de sociedade vem na sequência e mostra que a vida é uma necessidade natural e um fator indispensável para o progresso da alma. Vivemos em sociedade. Tem um livro muito legal de um escritor chamado J.M. Simmel. Eu acho que é Johannes Marius Simmel, alguma coisa assim. Não é um autor espírita. Mas ele tem um livro chamado Ninguém é uma Ilha. É um romance, mas é altamente instrutivo quando se trata disso aqui. Nós somos egoístas meio que por natureza. A gente acha que a gente está acima do bem e do mal e muitas vezes nós somos o suprassumo da beleza, da inteligência, de sei lá o quê. A gente não precisa de ninguém. Os outros é que precisam da gente. A segunda parte é verdadeira. Os outros precisam da gente. Mas a primeira parte não. Nós também precisamos dos outros. O verdadeiro progresso espiritual ele só ocorre no convívio e no serviço ao próximo. E isso a gente pode ir observando como que acontece dentro da família. A família é a primeira e a mais importante sociedade. Tudo que a gente quer transportar para fora tem que acontecer dentro da família primeiro. E a família tem como objetivo o quê? União, educação, amparo mútuo, ajuda, né, na evolução. Se isso acontece na família, fora da família também, porque a gente aqui é uma família universal. Somos todos filhos do mesmo pai. Mesmo que a gente às vezes ache que o outro não é. Que o outro veio ali só como castigo, né? Como é que se diz? Joguei pedra na cruz, aí fui lá, coloquei a plaquinha, ainda coloquei torta. Não é. É oportunidade. Essas pessoas difíceis é que nos ajudam. Quando a gente fala em sociedade, vocês já viram aqueles monges, aqueles eremitas, aquele pessoal que faz voto de silêncio, se isola do mundo? O Espiritismo diz que você se isolar para meditar, para refletir, para repensar algumas coisas, é válido. Quando você se isola buscando uma perfeição, não acontece. Porque a perfeição não está na fuga do mundo. A perfeição está no convívio, no exercício das virtudes, no meio que a gente vive. Você pode viver cercado por gente que mente. Você não precisa mentir. O exercício está aí. Você pode, no seu trabalho, estar cercado de pessoas que gostam de fazer corpo mole. Você faz se você quiser. O exercício da virtude está justamente quando o meio não favorece. Porque ser virtuoso aqui dentro é fácil. A gente está dentro de um ambiente que propicia isso. Mas e lá fora? No dia a dia da gente? É lá que a gente precisa exercitar essas virtudes. É lá que a gente coloca em prática todas essas leis morais. Essa e todas as outras. Porque além de estar em sociedade, como fala que é ali que a gente evolui, a gente entra na lei do progresso. Todos os espíritos caminham da simplicidade e da ignorância para a perfeição intelectual e moral. E é inevitável. Progredir é a regra. É a regra geral. A estagnação, ela pode acontecer, mas ela é temporária. A lei do progresso vai te empurrar. Você vai ter que se mexer. Em algum momento, as coisas vão afunilando.
Lembra que às vezes eu brinco, né? A gente tem uma pessoa mais difícil, aí eu vou deixar para a próxima encarnação para resolver. Esse meu primo é muito chato. Na próxima é um irmão, um pai, uma mãe. Se você não resolver, numa outra lá na frente, você está casado com. Você vai ter que resolver isso de alguma maneira. O progresso é inevitável. E ele acontece em dois eixos. O aspecto intelectual, né, que tem a ver com a ciência, a tecnologia, etc. E o moral. E o moral é as virtudes, os sentimentos, a educação. Nossa, isso tem um descompasso, porque essa parte intelectual ela avança muito mais rápida que a moral. E a reencarnação, ela vem para isso, para oferecer contextos variados, para que você, além de despertar a inteligência, corrija as atitudes. Você não paga pecados, você aprende a agir diferente. Você tem oportunidades para agir diferente. Principalmente quando a gente precisa aprender a lidar com orgulho e egoísmo, que são as nossas travas, que não deixam a gente caminhar de jeito nenhum. O homem não detém o progresso, apenas adia. Um bom remédio para isso é um negócio chamado reforma íntima. A gente vai se reformando e pela nossa mudança a gente vai contaminando aqueles ao nosso redor. Já que a gente está falando daqueles ao nosso redor, a gente entra na lei da igualdade. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, que eu falei antes. Todos. E todos eles são iguais na origem. Se eles são iguais na origem, têm o mesmo destino e passam pelas experiências ao longo das múltiplas existências que a gente tem. Não tem distinção de sexo, de raça, de posição sexual, social. Na essência, a única diferença que tem entre cada um de nós é a idade moral. É o degrau de desenvolvimento que cada um se encontra. E o fato de repente, eu estar num degrau e a outra pessoa está num degrau acima de mim, ela é melhor do que eu, ou que está um pouquinho abaixo, ele é pior do que eu. Não. A gente só está em momentos diferentes. Momentos diferentes de aprendizado. Talvez aquele que está um pouquinho acima de mim, que já aprendeu um pouco mais, ele nem é tão antigo quanto eu, mas ele aproveitou melhor as oportunidades. Enquanto que aquele outro que, de repente, não aprendeu o que eu aprendi, não é porque ele não é inferior. Ele simplesmente, de repente, não aproveitou ainda, na sua totalidade, tudo aquilo que apareceu para ele. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso é ponto pacífico. Nós estamos em pontos diferentes. Não significa que alguém é melhor do que alguém. É lógico, tem aquelas pessoas que são fora da curva. Você pega aí um Chico, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Dival. Está meio fora, né? Eles estão fora da curva, eles não estão no mesmo nível que a gente. Não quer dizer que a gente um dia não alcance. Basta empenho, né? Empenho e tempo. Tempo a gente tem de sobra. Tem muito tempo pela frente. O empenho vai variar de cada um. Né? A essência espiritual e a justiça divina, na justiça divina, né, são diferenças temporárias. Elas visam apenas o progresso educativo do ser humano. Eu deixei a lei da liberdade por último, porque é um negócio que a gente precisa prestar muita atenção. O ser humano pode escolher as suas ações e evoluir, sendo o pensamento o único campo de liberdade absoluta. Essa liberdade é acompanhada de responsabilidade direta perante a consciência e a justiça divina, e varia conforme o progresso espiritual. A liberdade, como todas as outras leis, como tudo mais que Deus nos oferece, são instrumentos de liberdade, de trabalho, para o progresso moral, não de libertinagem.
Aqui nessa lei da liberdade entra uma coisa que a gente já conversou aqui, livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Não. Livre-arbítrio é a capacidade de decidir e agir. Se a gente não tivesse isso, a gente seria apenas máquinas. Mas o livre-arbítrio não é só eu faço o que eu quiser. Ele vem acompanhado de eu faço o que eu quiser e arco com as consequências da escolha que eu fizer. Não é tão simples assim. Às vezes tem aquela coisa assim, como é que é? Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, não é tudo posso no sentido que eu posso fazer o que eu quiser. Embora eu tenha essa liberdade. Porque muitas vezes você ouve falar assim, tudo posso, tudo posso. Como se você fizesse as coisas e tivesse isento de qualquer coisa. Esse tudo posso no sentido de poder. Não é. É tudo posso no sentido de eu posso escolher. Mas eu posso escolher consciente de que há uma consequência em cima disso. A escolha, o livre-arbítrio, ele é feito com uma responsabilidade. Não é uma escolha aleatória. A gente tem uma liberdade de pensamento ilimitada. Mas a gente fica pensando e a gente acaba se tornando aquilo que pensa na maior parte das vezes. Ou nos transformamos, como a dona Thelma lembrou na última, naquilo que gostamos. Dependendo do nosso gosto, que nosso gosto varia muito, e nem sempre está focado na direção correta, a gente acaba se transformando. Ação e efeito é a questão da responsabilidade. Eu brinco sempre, o que o espírita tem a mais que as outras pessoas? Uma carga imensa de responsabilidade, porque a gente vai adquirindo conhecimento. E quem conhece, o conhecimento ele implica em responsabilidade. Não dá para dizer, eu não sabia. Até um certo ponto. A partir do momento que você sabe, acabou, não tem mais essa desculpa. Eu não sabia. Sabia. Você adquiriu o conhecimento, adquiriu responsabilidade junto. Não tem como as duas coisas caminharem separadas. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Vou lembrar da minha mãe. A minha liberdade, que no caso ela fala para mim, né? Marco, a sua liberdade termina onde começa a do outro. E é assim. Somos livres para agir até um determinado ponto. Quando a gente começa a agir e atingir ao outro, a gente passou do ponto. A gente passou do limite. Porque o mesmo direito que eu tenho, meu irmão tem. Não somos todos iguais? Os direitos também são iguais. Os deveres também. É que, normalmente, direito a gente exige. Dever, a gente esquece. Omite. Dá uma leve amnésia. Eu tive um lapso de memória. Porque é conveniente. Né? A fatalidade que muitas vezes a gente fala, né? muitas pessoas usam isso de a fatalidade. A fatalidade, ela existe apenas no momento da morte. Caminho geral da evolução. Mas nas escolhas cotidianas não tem fatalidade. Tem escolha e tem consequência. A liberdade, à medida que o espírito evolui, ele aprende a usar a sua liberdade. Como tudo mais que a gente aprende a usar em benefício do outro, não de si mesmo. A gente educa o arbítrio e a gente disciplina um negócio que todos temos inato, mas que muitas vezes fazemos a opção por deixar de lado, como diz o Emmanuel, que é a consciência. Somos responsáveis por tudo, incluindo nossos pensamentos perante Deus, que conhece o íntimo de cada um de nós. Assim sendo, fazei e viverás. De preferência, cada vez melhor, e dentro das leis, dentro daquilo que foi criado, dentro daquilo que a gente aceitou, mesmo que a gente não lembre.
E se fica muito difícil entender leis morais, vamos olhar no nosso contexto geral. A gente vive debaixo de leis, a gente segue regras. E eu vou dizer um negócio para vocês. É mais fácil, mais prazeroso e muito mais... tem muito mais recompensa, vamos dizer assim. Eu ia falar lucrativo, mas fica esquisito. Existe muito mais recompensa, é muito melhor para cada um de nós seguir as leis morais. Porque se a gente segue essas, as do mundo, a gente tira de fichinha, porque elas são, ó, como dizia o professor Raimundo. Uma excelente noite a todos.